Fala galera, começando aqui mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje vamos conversar aí bastante sobre a vitória do Cruzeiro aí no fim de semana. Também teremos outros assuntos, como o do Bruno Rodrigues, que está jogando muita bola no Cruzeiro, mas está emprestado. E aí, será que o Cruzeiro vai contratar? A gente espera que sim. Pelo jeito ele tem preferência de compra, caso o Cruzeiro queira comprá-lo ao final do empréstimo. E também o Bruno Fernandes afirmando aí que o Cruzeiro está jogando o melhor futebol de Minas Gerais. E aí, vocês concordam com isso? Créditos para os donos da bola do canal Band Minas. O link vai estar aqui na descrição. Passa lá e confere. Mas antes, galera, um pedido muito importante. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para você nunca perder uma notícia do Cruzeiro. E se você gostar do conteúdo, curte aqui embaixo que vai nos ajudar bastante. Bora pro vídeo. Já que o Valu falou de um jogo, e aqui a gente chegou num consenso que foi o melhor jogo do Atlético, principalmente o primeiro tempo da temporada, o Cruzeiro, para mim, fez o seu melhor jogo. A gente venceu com autoridade, tá? O Red Bull Bragantino vai tirar ponto de muito grandão jogando lá. 3-0, tá surpreendendo muita gente. Os lances na tela, e eu já vou dizer para você o seguinte, o Pepa, com pouco tempo de trabalho, ele deu cara para esse time. Olha a objetividade. Ai, mas tá falando, não, tô falando isso pelo conjunto da obra. Inclusive na derrota para o Corinthians, que não jogou mal. Então, o que eu tô dizendo é o seguinte, o Ramiro estar ali para receber essa bola, isso é treino. Objetividade, velocidade, o Cruzeiro tem nas suas carências, todo mundo reconhece, mas é um time agudo. Pega a bola e em toques rápidos ele quer chegar rapidamente ao gol do adversário. É um time que compete demais, demais. E eu vou te dizer uma coisa, que satisfação ver o Matheus Vital jogando o que está jogando. Esse moleque está bem, esse moleque precisava de uma sequência, esse moleque precisava de confiança. E esse Bruno Rodrigues, uma sacanagem, Valu. Realmente vai fazer o pessoal do Red Bull Bragantino ter pesadelos. Expulsou o Aderlan e o Andrés Hurtado também teve muitas dificuldades. Mas coletivamente, como você disse bem, também considero a melhor atuação sob o comando do técnico Pepa e de um Cruzeiro extremamente cansado, mas que já se mostra em pouco tempo de trabalho. Hoje o Pepa vai completar 38 dias desde que começou a comandar os treinos na Toca da Raposa 2. Um time que teve maturidade também para se defender, até como chamou a atenção o Pepa em sua entrevista coletiva, e chama muita atenção, né? A gente falava a respeito dos zagueiros individualmente, eu destaco o sistema do Cruzeiro. Pelo terceiro jogo seguido, a equipe não toma gols e são os mesmos na linha defensiva, ou melhor, o Cruzeiro jogou até desfalcado do Oliveira, o Neres não comprometeu, mas por quê? Um time que vai jogando com as linhas próximas quando se defende, quando ataca, caso já do Cruzeiro nesse início de trabalho do Pepa, ele não deixa os seus jogadores no momento sem bola expostos. Então o Cruzeiro, assim, é claro que o Red Bull Bragantino chegou, teve as suas oportunidades, destacar também o momento que vive o Rafael Cabral, os jogadores adversários recebem essa bola dentro da área, no passo seguinte ele já está muito em cima, impedindo finalizações. Uma grande partida do Bruno Rodrigues, a zica saiu do Gilberto, ele ainda perdeu uma grande oportunidade. Nossa, e impressionante. acho que o principal para o Cruzeiro, especialmente nesse mês de maio, vai ser a recuperação física. O Cruzeiro tem 7 jogos pela frente, diferente dos 4 jogos que o Cruzeiro teve neste mês de abril. O Valu, você estava falando aí, inclusive, do sistema defensivo, né? Uma coisa que eu tenho achado muito interessante nesse time do Cruzeiro é como que os laterais estão sendo muito bem aproveitados, né? O Pepa tem esse mérito aí na parte de orientação, claro que os jogadores estão bem também, né? O William e o Marlon estão muito bem, mas justamente, né, as linhas estão sempre muito bem postadas porque os laterais não dão o corredor normalmente para o ataque do adversário, né? O Cruzeiro dificilmente é pego com as calças na mão ali. E no ataque eles também conseguem aparecer muito bem, né? Eles dão essa opção. Então os jogadores estão conseguindo realmente cumprir com essa obrigação do lateral, que às vezes é muito difícil a gente encontrar no Brasil jogadores que façam isso muito bem, né? E os do Cruzeiro, os dois estão muito bem nesse sentido. Eles dão a proteção à defesa, eles chegam no ataque também, dão suporte aos pontas, né? O Pepa tem o mérito de saber também orientar os jogadores nesse sentido para que o time não perca nem no momento ofensivo, nem no momento defensivo, né? Ô HG, Diga, Thiago. Eu tava conversando com meu amigo Thiago Valu, em off,
E falei pra ele, como é bom ter treinador, hein? Como é bom ter você um quer cara, dizer com isso? Indireta pra alguém? um cara a fim de trabalhar, um cara a fim de fazer um bom trabalho, um cara dedicado, um cara que conhece, sabe as limitações e as virtudes do seu grupo também. O Cruzeiro, pra mim, hoje joga o melhor futebol de Minas. Isso é indiscutível. Quando fechou o Campeonato Mineiro, eu tinha certeza que o Cruzeiro era a terceira força do estado. Eu falo jogando futebol mesmo, não tô falando de resultados. Hoje, o melhor futebol dos 3 times de BH, pra mim, é do Cruzeiro. Coletivamente. Sim. Coletivamente. Não estou dizendo que tem os melhores jogadores, não estou dizendo que é o melhor conjunto, que são os melhores nem profissionais. projetando que vai ganhar. Mas nem projetando que ele vai ser campeão de alguma coisa. Só que futebol é questão de momento. E nessas 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, quem jogou o melhor futebol dos 3 grandes de Minas foi o Cruzeiro. Isso pra mim é inegável e indiscutível. O Cruzeiro jogou bem contra o Corinthians quando perdeu, jogou bem contra o Grêmio quando venceu e jogou bem ontem, sábado, aliás, desculpa, contra o Red Bull Bragantino. Náutico nesse meio do caminho aí. E ainda teve o Náutico. Estou considerando só os jogos do Campeonato Brasileiro. Sim. O Cruzeiro, para mim, foi a melhor equipe que apresentou futebol do estado de Minas Gerais no Campeonato Brasileiro. O América não foi bem, para mim, em nenhuma das 3 partidas. O Atlético oscilou bastante nesses 3 primeiros jogos que ele teve. O Atlético não foi bem contra o Vasco, para mim, que pese o treinador achar que foi. Eu acho que foi muito mal contra o Vasco. É um excesso de bola levantada na área. Depois do Atlético do Vasco, o Atlético enfrenta o Santos. O Santos. Não dá para chegar lá na Vila e empatar com o Santos. Um time fraco igual o do Santos hoje. Não dá. O Atlético até criou, teve mais oportunidades que o Santos, mas simplesmente empatar com esse Santos, para mim, é inadmissível. E o Atlético foi muito bem contra o Atlético Paranaense. O Cruzeiro foi bem nos 3 jogos que ele enfrentou no Campeonato Brasileiro. Mesmo que tenha sido derrotado, mesmo que o resultado contra o Corinthians tenha sido ruim, ele foi muito bem. Então, para mim, 2 coisas. Técnico Pepa, aliás, que bom, mais uma vez, ter um bom treinador no banco de reservas, um cara preparado para disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro, e que bom o Cruzeiro conseguir estar aí entre os melhores e sendo hoje, para mim, o melhor futebol de Minas Gerais. É importante salientar que enquanto o Thiago Fernandes falava, o Bruno Galante balançava a cabeça de um lado para outro, insistentemente. Eu não estou entendendo, porque uma das últimas vezes que eu vim aqui, vocês estavam discutindo e o Valu estava colocando que o Pessolano era um dos maiores técnicos do futebol brasileiro. E agora, pelo que eu estou entendendo, o Thiago está desmerecendo ele, é isso? Não, mas eu nunca coloquei como um dos maiores treinadores do futebol brasileiro. Então, a palavra tem que ir pro Valu, né? O Valu que tem o Thiago, que defender. ele, assim, para reconhecer qualidades, ele tem que tirar de outros, né? Você faz isso com o Renato. O Thiago já consegue, eu não consigo em recortes tão precoces, eu acho que é muito curto. Eu concordo se o papo for para outro lado. Eu acho que dos 3 times aqui de Minas na Série A 2023, o Cruzeiro foi quem mais evoluiu nos 3 jogos. Agora dizer que é o melhor futebol, Não, eu pelo menos essa evolução eu levou respeito os amigos, mas eu não consigo fazer recortes tão Mas curtos em 3 assim. jogos você não fala da que jogou mesma mais? forma O Cruzeiro que o foi mais Thiago, regular. da mesma forma que o Thiago consegue fazer um recorte de que o Paulo Pesolano, que iniciou treinando o Cruzeiro em 26 de janeiro e em 7 de fevereiro, para a direção de futebol, já tinham tomado a decisão de que ele não seria mais o técnico, o Thiago já consegue nesse tempo fazer a leitura de que ele não serviria para treinar o Cruzeiro na Série A. Eu não consigo. Claro, Não, mas a gente ano passado. discutiu aqui, eu não gosto da medida que tomou a direção e segue o trabalho do Pedro. Não, mas peraí, Valu, nos 3 primeiros jogos que você viu dessa temporada, você não tem nenhum que você fale, esse aqui jogou mais, esse aqui é o que mais me agradou, esse time é o que melhor conseguiu desempenhar as funções dentro de campo. Para mim foi o Cruzeiro. Nesses 3 primeiros jogos, ele foi o melhor futebol de Minas. E um segundo ponto, para mim, eu já tinha dito isso aqui anteriormente, o Paulo Pessolano é um técnico muito bom para trabalhar em times que disputam Série B. Aliás, ele deve cair no Valladolid e vai disputar mais uma Série B. Eu acho que o Paulo Pessolano é bom para isso. Eu acho que o Paulo Pessolano é bom para isso. O Pepa, não. O Pepa é bom treinador. E eu disse, eu tenho mágoa. E eu torço para que ele caia. Eu quero que ele seja o lanterna do Campeonato Espanhol. Eu gostaria disso. É o meu desejo. Eu torço para que ele seja o lanterna do Campeonato Espanhol pela forma como ele saiu, pela forma como ele tratou a situação, pela forma como a própria diretoria tratou, por mim que ele seja rebaixado lá. Eu não gosto do Paulo Pessolano depois disso, principalmente. Já não gostava antes, achava um treinador bom, ok. E bom para a Série B do Campeonato Brasileiro. Acho que para o futebol brasileiro, Série A, ele não daria conta. Tanto é que o Cruzeiro contratou um cara para mim que é muito melhor. Rapaz, ô Galante, é uma verdadeira metralhadora. Eu tô impressionado, rapaz. Como é que o rancor tomou conta do Thiago? Cara, Nem o impressionado. Pincher tem tanto ódio Não, quanto o porque Thiago. eu acho que você pode dividir 2 situações. A maneira com que ele saiu, ok, pode ter te magoado. Mas a gente não pode deixar de lembrar que o Cruzeiro passou por um perrengue danado para subir. Ele chegou aqui, um cara totalmente desconhecido, organizou o Cruzeiro. Fez um bom trabalho. Mas bom trabalho no seu conceito. Mas é do meu conceito. Talvez eu o falo do Cruzeiro tenha sido um Não, trabalho tudo bem. excelente.
Não Um bom trabalho. trabalho. O trabalho foi excepcional. E aí você terra desmerecer arrasada, assim né? por conta de uma saída, talvez tenha alguma coisa de bastidor que você nem tá sabendo aí dessa Opa! saída, não sei. Não é por conta da saída. Eu acho que eu já disse, eu já falava no ano passado. Eu acho que ele não daria conta de treinar a Série A do Campeonato Brasileiro. Por questões de como ele trabalha e lida com o grupo. Não dá pra falar Eu já falei isso várias vezes, Não, que eu achava. mas não dá. Mas é o que eu acho, Mas não HG. dá pra saber. É o que eu acho, Não, HG. não, tudo bem, eu acho eu que ele não teria respeito. condições. Mas não dá Pela pra forma saber. como ele lida com o grupo, pela forma como ele trabalha. Porque é o seguinte- E eu acho que o Pepa hoje faz um bom trabalho. E é preciso exaltá-lo. É preciso exaltá-lo. Pra mim, o Cruzeiro... Eu falei aqui quando mudaram. Quando veio o Pepa no lugar dele. Pra mim, o Cruzeiro deu uma sorte danada. O desejo do Paulo Pessolano de sair e a chegada do Pepa mudava para melhor o patamar do banco de reservas. O Cruzeiro hoje tem um baita treinador, ou melhor, um cara que vai ser um baita treinador. Ele ainda é muito novo, ele ainda é muito jovem, mas eu tenho mais esperanças no trabalho dele do que no do antecessor dele. Eu quero ouvir o Dolly, quero ouvir de novo o Galante, mas antes, só para não perdermos o fio da meada, mais uma vez sobre Bruno Rodrigues, Thiago. Porque o Bruno Rodrigues está jogando demais, principal jogador de frente. E aí, cara, tá chamando a atenção. Eu já falei 1 milhão de vezes aqui que eu escuto muito as rádios lá do Sul. Vez por outra, alguém, Bruno Rodrigues, dá no Cruzeiro. Ó, esse Bruno Rodrigues, esse Bruno Rodrigues do Cruzeiro e tal. Tem alguma novidade sobre o Bruno Rodrigues? Com o Não, Cruzeiro? HG, o que eu tenho ainda é o que aconteceu na semana passada, o que tinham me passado na semana passada. De uma valorização. Tanto o Vasco quanto o Inter tentaram esse jogador durante o mercado da bola passado, ou seja, até dia 20 de abril tinha ainda uma janela de transferência aberta. E os dois gostariam de contar com o Bruno Rodrigues. O que eles fizeram foram sondagens, consultas para entender. Olha, o Bruno Rodrigues toparia trocar de time nesse momento? Só que não aconteceu nada, nenhuma das duas evoluíram para propostas. E o Cruzeiro, antenado e ciente da situação, porque para mim, e acho que para boa parte da diretoria do Cruzeiro, o Bruno Rodrigues tem sido o melhor jogador da equipe, o Cruzeiro já deu uma valorização ao atleta, o que não é usual no futebol. Ele está emprestado ao Cruzeiro até o final da temporada e o Cruzeiro deu uma valorização salarial a ele. Os outros detalhes do contrato de empréstimo, eles não tiveram as cláusulas modificadas. A única que teve é da questão salarial. Mas tem uma ele recebe agora o dobro do que ele recebia. Tá, mas vamos só te perguntar uma coisa. Existe uma multa contratual. O Cruzeiro tem, nesse contrato com o Bruno Rodrigues, o Cruzeiro tem preferência de compra. Preferência de compra. Ou seja, se Já- amanhã mas já chegar é uma vantagem. um clube X Né? a fim de contratá-lo, o Cruzeiro, se ele igualar essa proposta, ele leva. Então, se amanhã chega um clube X, faz uma proposta de X milhões de reais, o Cruzeiro, igualando essa proposta, o Cruzeiro tem a preferência. Hoje não tem um valor pré-estabelecido para que ele Procede a seja comprado. informação de que o Atlético Paranaense sondou o Bruno Rodrigues? Eu posso tentar checar, eu não tenho essa informação, mas posso tentar checar agora. Então, vamos ver. Vamos ficar de olho nisso aí, que aliás tá jogando demais, né, Dólar? Tá jogando demais. É sem a bola. Aliás, o Cruzeiro sem a bola e com a bola tem rendido bem. Sim. Gente, tem ninguém aqui jogando confete, já falando e tal. Não. É o início de campeonato, tem muita coisa para acontecer. Os times oscilam dentro de uma mesma competição. Não é nada disso. Nós estamos analisando os jogos do Cruzeiro até aqui no Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro tem jogado um futebol agradável de se ver. Muito competente no sentido de competir. Compete demais, é muito ajustado, é um time realmente... Tá na moda, né? Falar vertical, nossa, mas enfim. Mas e toques rápidos, objetivo, e tá agradando. E o Bruno Rodrigues tá jogando demais, Dólar. Tá jogando muito mesmo, e aí entra também o mérito do Pepa. A gente tá né, dando uma exagerada, acho que assim, aquele meme do torcedores calma, tá valendo para os 3 times daqui de BH, né? Mas quanto ao Cruzeiro, quanto ao Bruno Rodrigues, ele é um jogador que está se beneficiando também dessa forma de jogar do Pepa, né? O Pepa faz o time jogar de forma rápida, igual você está falando, o time vertical, né? Rápido e rasteiro, igual o ataque do Cruzeiro, lembra dessa boa, frase essa é famosa, boa, né? boa. Essa velha, né? Entreguei minha idade agora. Mas o Bruno Rodrigues, ele recebe muitas bolas em boas condições para encarar diretamente o marcador dele, e isso favorece muito o estilo de jogo dele, né? O Nicão, do outro lado, acontece a mesma coisa, só que o Nicão hoje é um cemitério de jogadas, infelizmente, pro Cruzeiro, né? A bola chega muito boa pro Nicão, ele tem a condição de fazer a mesma coisa que o Bruno Rodrigues faz, só que a finalização do Nicão é péssima. Mas né? eu acho que é uma Ele erra comparação- todas as jogadas, Mas é uma né? comparação muito complicada de se fazer, hein? Mas em que sentido? Eu acho que nós estamos falando de aspectos físicos muito Não, sim, desproporcionais. tudo bem. Eu só tô falando assim que o esquema tático do Cruzeiro favorece os 2 pontas. O Nicão também é favorecido pelo esquema tático, por exemplo, e não entrega tanto quanto o Bruno Rodrigues. Isso mostra como o Bruno tá bem também, né? O Bruno Rodrigues tá tirando proveito dessa forma de jogar do Cruzeiro. É um time rápido, um time que usa os lados do campo, e ele tá sobressaindo nisso.
né? Ele tá conseguindo realmente mostrar o melhor dele, enquanto do outro lado as jogadas não estão fluindo tão bem. Isso que eu tô querendo dizer. Galante, você que não pipoca, você dá razão ao Thiago Fernandes quando ele diz que o Cruzeiro, entre os 3 mineiros, é o que está jogando o futebol mais convincente até o momento? Eu acho que mas eu acho que a grande questão é, nós estamos balizando por cima ou nós estamos balizando por baixo, vamos dizer assim? Porque eu não acho que o Cruzeiro fez 3 partidas de encantar. Não acho, mas eu acho que o Cruzeiro... Bem, Galante. Mas foi muito bem. Não, é o que eu tô falando, ele fez boas partidas, mas não é de encantar. Por exemplo, o América fez partidas bizonhas em relação ao que a gente viu no Campeonato Mineiro. Todo mundo imaginava que o América era o time mais bem preparado de Minas Gerais e ele chegou e decepcionou. O Atlético, você esqueceu de citar o de Pelotas. Ainda teve o jogo de Pelotas, um empate lá que... Eu peguei só os 3 do brasileiro. Então assim, o Atlético vem de uma sequência que quando ele ganha do Atlético Paranaense, todo mundo chega aqui e fala assim, nossa, sensacional, o time cresceu, mas o Atlético pode jogar muito mais do que ele jogou contra o Atlético Paranaense. E o Cruzeiro, eu acho que dentro do que se criou a expectativa de que ele vai brigar para não cair, o que ele está fazendo agora surpreende todo mundo. Porque já começam a colocar ele ali do meio para cima, brigando por uma vaga. A não ser o Valor, que eu acho que é um tanto quanto pessimista, que vai dizer aqui que talvez ainda vai brigar para ficar e tal. Pessimista ou realista? A realidade do Cruzeiro é essa, não mudou por conta de 6 pontos em 9 pontos. A gente tem todo um campeonato. Os próximos 2 meses de campeonato, o Cruzeiro joga com esse mesmo elenco. A gente já viu na terceira rodada, o Cruzeiro teve um zagueiro suspenso e perdeu durante a partida o Leandro Castan. O Cruzeiro já teve que improvisar na defesa. Terminou com a defesa com o Reinaldo e o Matheus Jussa, que é volante. Então, o elenco do Cruzeiro é muito curto. O Cruzeiro daqui até julho tem que torcer para não ter lesões, poucas suspensões de cartões. E a realidade do Cruzeiro no campeonato, para mim, não se altera. Eu preciso seguir com o programa, mas é engraçado. Tudo que o Valu tá falando e o Cruzeiro na temporada até aqui, numa cidade, num estado onde o nosso futebol é polarizado, tudo que o Valu falou e que a gente está falando do Cruzeiro serve exatamente como contra-argumento do Cudê. Elenco curto, o Cruzeiro também tem. Pouco tempo de trabalho, do Cruzeiro é mais reduzido ainda. Calendário apertado. Calendário apertado, acha que isso só prejudica o Grêmio, com dificuldade. Né? É o alecrim dourado, o que no Renato Atlético é usado como argumento, o Cruzeiro vem desconstruindo tudo que está sendo dito e que está sustentando um negócio que é que o Atlético é o gramado, o pouco tempo de trabalho, é o elenco curto. Mas você não acha que pode ter relação a expectativas? Também. Não, vamos falar daqui a pouco sobre isso. Eu acho que é um ponto bom da discussão. Então é isso, galera. E aí, vocês concordam com o Bruno Fernandes que o Cruzeiro está jogando o melhor futebol de Minas atualmente? Deixa pra mim aqui a sua opinião nos comentários. Então é isso, galera. Um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo.